Chega mais, torcida palmeirense! Conexão Alviverde no ar, hoje repercutindo a entrevista do jornalista André Hernan, do UOL, com o agente André Cury, empresário dos atletas Rafael Veiga, Maurício, Marcos Rocha, Estevão e Vitor Roque. Durante o excelente bate-papo conduzido por Hernan, Cury falou sobre vários temas, entre eles sobre a escolha de Estevão pelo Chelsea e trouxe informações bombásticas sobre o possível futuro de Rafael Veiga. Aproveito para deixar os créditos para a equipe do UOL Sports, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Vou mandar no nosso grupo uma foto de uma homenagem que o Palmeiras acabou de fazer a um dos maiores profissionais hoje que o Palmeiras tem no clube, que é um dos mais valorizados, uma placa que o Palmeiras mandou para um dos grandes profissionais que o Palmeiras tem hoje. Eu vou mostrar depois a imagem. O que eu queria contar é o seguinte: o André Cury na entrevista do Zona Mista... Estou vendo a foto aqui, posso dar um spoiler, não? Pode. Ó, é um funcionário fundamental para o sucesso da base. É. Já entregou, falou da base, já entregou. Não, tem tanta gente que trabalha ali. Junto com outro personagem que ganhou os holofotes aí agora, nesta semana, por conta da atuação lá no... tem a ver com isso? Eu tô ali, não tem nada a ver com o Luiz. Tem nada a ver com o Luiz? Não, tem a ver, o PVC tá tentando adivinhar. Não, João Paulo Sampaio, beleza. É o João Paulo. E o técnico Abel Ferreira. A gente já vai mostrar aí. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o André Cury falando que o Veiga pode receber, ou ele tem a intenção assim clara de sair do Palmeiras, porque há uma promessa, inclusive, da diretoria que, se chegar uma proposta boa, liberar o Veiga no meio do ano. Ele é muito bem avaliado na Inter de Milão e no Milan. Essa é nova para mim. Já teve uma situação de Barcelona, só que ele vê algo como difícil pela questão do fair play, mas que ele é muito bem avaliado lá. E aí ele contou um bastidor de que em 2019 o Luxemburgo não deixou ele ir para uma lista de dispensa que já estava. O Palmeiras, inclusive, tinha avisado o Veiga: você está fora dos planos. E o Luxemburgo falou: deixa ele aqui. E aí o Luxemburgo acabou não usando ele no meio campo. E aí, quando chegou o Abel, viu 2 treinos dele e falou assim: não, esse cara aqui vai ser meu camisa 10. E aí usou, ele virou o Veiga, o Super Veiga, o ídolo. resto é história. Só que ele está em uma fase agora, e aí a gente postou essa notícia, essa história toda contada, e aí eu vi muito torcedor do Palmeiras na rede falar: Luxemburgo tá de brincadeira, que absurdo. Gente, e o PVC, assim, é o que o PVC está falando, ele não está em uma fase, ele está dando assistências, ele é um jogador da bola parada. Muita calma nessa hora. Sim. O Veiga está com quantos anos? 29. 29? Eu acho que ainda tem mercado? Então, foi exatamente a pergunta que eu fiz para ele. Exatamente essa pergunta. Ele falou: tem mercado na Europa. Eu acho, o mercado na Europa tem. Mercado na Inter e no Barcelona, não acredito. O Milan hoje, o Milan é um clube extraordinário, não vou. O que eu vou fazer no Milan? O que está acontecendo no Milan? É a mesma história do que eu estou falando do Chelsea. Eu não estou falando mal do Chelsea. Eu estou dizendo assim: o que está acontecendo com o Milan hoje e com o Chelsea? Cara, beleza, eu vou ganhar em euro, vou resolver a vida da minha família. Então uma eu vou. Experiência de viver lá, de jogar num gigante europeu. Tem várias coisas que contam. Luísa, cara, desde o Sócrates, ninguém vai morar em Florença ou em Milão por causa da questão cultural. Jogador de futebol não vai. Nem o Sócrates. Você acha que o Sócrates passou mais tempo em Florença? Pergunta para o Trajano. O Sócrates passou mais tempo em Florença visitando o Museu do Renascimento ou tomando vinho? Tomando vinho? Tomando vinho. Não precisa nem ler. Nem ler a biografia dele, que é muito boa, por sinal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Veiga tem passaporte comunitário. Não, tudo bem, mas ele tem 29 anos. Eu também tenho passaporte comunitário, mas eu tenho 55, não vou jogar em lugar nenhum. Não dá pra... Ninguém vai querer te contratar. Nem naquele time do Profeta lá, nem naquele time do Hernandes, a 7ª divisão. Uma TV italiana não vai querer te contratar. TV italiana é capaz. Aí. Eu falo bem. Então, o seu trabalho é ser jornalista, não jogar bola? Não vamos dar ideia. Deixa o PVC aqui. Mesmo porque jogando bola, o PVC é uma negação. Quem disse? Você já me viu jogando bola? Já vi de zagueiro. Lento, zagueiro lento. Tô sendo sincero aqui. A gente tem que trazer um videozinho. Eu nunca vi o PVC jogando bola. Zagueiro lento. Eu tenho uma foto.
Tá. Eu vou te mostrar a foto. Depois a gente vai colocar Foto aí pra galera estática, todo mundo é craque. aquelas fotos bonitas, né? Agora o jogador tem até fotógrafo, personal fotógrafo, não é? Que tira foto só deles do jogo, é uma loucura. Falando em foto, vamos ver a foto que o André Hernan jogou no nosso grupo? Ó. A homenagem recebida lá no Palmeiras, eu dei alguns spoilers, agora ele vai explicar o que aconteceu. Olha lá, Aí, ó. é a placa que a Leila Pereira, ao lado de Paulo Boazzi e Abel Ferreira. Isso é no clube, né? Isso é lá na sede, no clube. João Paulo Sampaio recebendo, então, uma placa pelos 10 anos que ele completou de Palmeiras. 10 anos como funcionário do Palmeiras. Então, uma placa com um texto ali e tal, o agradecimento do Palmeiras pelos serviços prestados. E, obviamente, por tudo que ele transformou a base do Palmeiras, ou ajudou a transformar, quando ele chega já há um trabalho, né, de base, mas ele chega para coordenar, ele chega e transforma tudo, né? Hendrick, Estevão, enfim, se a gente começar a falar os jogadores aqui, a gente fica até amanhã. Mas é uma justa homenagem de um cara que é sensacional, um profissional de primeiríssima linha, desejado por vários clubes. A gente cansou de noticiar aqui Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira. Aliás, informação, ele é um profissional avaliado pela Seleção Brasileira, avaliado pela CBF. Né? E o João Paulo Sampaio tem o sonho de trabalhar no futebol profissional. Ele sabe que esse momento vai chegar. Ele não tem pressa, ele não tem essa ambição de ser agora, amanhã tem que ser. Ele não coloca o sucesso dele na base, o que ele tem feito no Palmeiras, como condição para ele atingir os seus sonhos. Ele sabe que vai acontecer isso de maneira natural. Então, assim, ele segue fazendo o trabalho dele no Palmeiras, sabe que o momento vai acontecer, mas ele quer trabalhar no futebol profissional. Eu entendo, assim, muito sentimento meu, mas aí tira um pouco da informação, sentimento de quem conhece o bastidor. Eu acho que o João Paulo Sampaio só sairia do Palmeiras hoje para assumir a seleção brasileira. E entendo... Eu acho que não. Entendo, mas aí é o parênteses. Entendo que a situação da CBF hoje, do jeito que está, a bagunça administrativa que está, da maneira que está, o João Paulo não iria. Não iria. Hoje não, ele tem o depoimento do Cícero. Sim. Ele tem a experiência do Cícero para saber que não vale a pena para a CBF. Do Caetano também. Neste momento. E eu tenho uma impressão de que ele preza muito pela solidez do trabalho, de tudo que ele construiu, que agora ele colhe os frutos com muitos méritos, mas não foi fácil, né? E ele construiu um trabalho muito sólido. Então ele não trocaria isso por qualquer sedução, vamos dizer assim. Sim. Tanto que foi o profissional do Corinthians que foi atrás dele, o profissional do Flamengo, o profissional, eu digo assim, não em categoria de base, mas o time principal que foi atrás dele, e ainda assim ele não foi seduzido por isso. Então eu tenho essa impressão de que ele preza muito por tijolo a tijolo e ali construindo e por essa solidez. Para fechar o Veiga, de bate-pronto, quantos anos ele tá? 29. 29. Tá tarde já para futebol europeu? Não. Que mercado o Veiga pegaria, por exemplo, de proposta que pode chegar no meio do ano para ele? Barcelona. É mesmo? É. Já teve? Já. Mas o problema é o encaixe financeiro, tudo. O problema todo é esse. Se ele tivesse um jogador free agent, assim, tem todos os clubes da Europa para ele. É mesmo. O problema é o investimento. O cara tá no time do investimento, mas tem muitos clubes. Os clubes da Europa gostam muito dele. A Inter de Milão, Milan. Já tem ele no scout? Ah, sim. Inter de Milão, Milan. O Palmeiras trabalha bem nesse sentido, né? Ele sabe que a importância do Rafa para eles, e nesse sentido o Palmeiras sempre faz renovação, sempre segura, e ele sempre promete que na próxima janela vai deixar sair, não deixa. Inclusive a gente tem essa promessa para julho. Para agora? Tem uma promessinha. Mas ali. Eu não sei se vão cumprir. Mas ele tem um sonho de Europa, né? Mas ele gosta muito, a família dele é palmeirense, o vô, a história do avô. Ele, então também isso ajuda. Ele também tem interesse de jogar a Copa do Mundo. Sim. Aqui é um clube protagonista, como eu te falei, o Palmeiras, então também tem isso, mas não tá tarde não. Hoje a idade do jogador mudou. Hoje o Lewandowski foi comprado pelo Barcelona e é figura, né? Sim. É um cara importantíssimo no clube. Foi comprado com 34 anos, por 60 milhões de euros. Essa questão da idade é relativa. A idade mudou muito hoje. Hoje você vê
negócio, tem uma porção de negócio, até aqui, a nível nacional, jogadores de 28, 29, 30, 31 anos sendo vendidos, coisa que não acontecia antigamente, né? É verdade. E o André Cury falou sobre a escolha do Estevão de vestir a camisa do Chelsea. A gente tem um trechinho aí, vamos mostrar. O Chelsea, por esse histórico de contratar jovens e não usar e acabar emprestando, não te deu um pé atrás em relação ao Estevão? Mas o Estevão é outra prateleira, né? Não, mas é óbvio, o Estevão é extra classe. Mas não dá um pé atrás na hora de negociar? Não, porque eles sabem que isso eles não têm nenhuma possibilidade de fazer isso. Até porque tá bem claro isso, e eles já sabem, mas a qualidade do jogador também... dispensa, é um jogador de seleção brasileira hoje, né? Principal, né? E não é nem só questão de seleção, é um jogador que na minha opinião, quando chega lá, já em uma semana, já vai ser considerado um dos melhores do elenco, e pelo profissional que pela qualidade que tem. Mas o Chelsea está em zona de classificação de Champions esse ano. O Chelsea é um clube que reconheceu, que também foi um dos poucos clubes que conversou com a gente e enxerga o Estevão para jogar por dentro, de número 10, que eu acho que é a posição, não é que eu acho, é a posição dele. Usam ele de extremo. Aqui no Palmeiras é extremo. Usa de extremo. E ele, Estevão, gosta de jogar mais por dentro, né? Sempre jogou por dentro, né? Aí Tanto que ele era o Messinho, né? Na base. Aí tem aquela história do cara da base que quer ganhar o jogo, aí bota mais perto do gol. Mas eu acho que o Estevão, até um jogo quando ele jogou uma final contra o São Paulo no Sub-17, ele jogou de 10 esse jogo. Até eu estava com o pai dele na Inglaterra, a gente assistiu o jogo pela internet, uma internet ruim com o Ivo. E ele fez 3 gols contra o São Paulo, jogando de 10. Ou seja, ali foi que... Foi 3-0 a final contra o São Paulo e ele fez os 3. E eu acho que ali é o diferencial para ele, e eu também na seleção brasileira eu também usaria de 10. Tá aí um trecho, então, do André Cury falando com o André Hernan na Zona Mista. Tá uma marra, hein, André Hernan? Você está aqui no estúdio ao mesmo tempo, você... Estou em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas vamos falar sobre esse trecho aí, porque é importante, chama atenção, né? Ele falando sobre esse desejo do Estevão de vestir a camisa 10. Não é assim que ele costuma atuar no Palmeiras. Então, essa mudança de posicionamento, além, claro, do Chelsea, um clube europeu, o tamanho do Chelsea, a questão salarial, são vários fatores envolvidos. Mas esse posicionamento em campo contou, então. O que você, da entrevista que a gente ouviu aí, o que você traz pra gente nesse ponto? Assim, ficou muito claro que o Estevão, no Palmeiras ele joga aberto, né? E na base ele fez muitos jogos jogando por dentro, camisa 10. E o Chelsea colocou como condição na negociação, aqui ele vai jogar por dentro, aqui ele vai jogar camisa 10. Quando o André Cury enxergou ele também como um 10, o olho brilha e é aquela coisa, ele não é que ele coloca a opinião dele, ele é um camisa 10. Quero ver ele botando banca, igual o Memphis, a camisa 10 é minha, em contrato. Não sei se 10 de número, mas na posição com certeza. Então, assim, o André deixa muito claro que a escolha do Chelsea, mesmo tendo esse histórico de vários jogadores brasileiros, por exemplo, David Washington, que está no banco do Santos, é do Chelsea, foi lá, bateu e voltou. Ângelo bateu e voltou, entre outros, né? Estou citando 2 exemplos recentes de jogadores que a gente via como muito promissores, né? Claro que o Estevão é um extra classe, como eu falei ali no papo com ele, mas poderia ter um pé atrás, já que é um jogador que teria um mercado para vários outros clubes gigantescos, né? Então, o fato de jogar como 10, e aí eu vi muita gente nas redes sociais, depois que a gente soltou esse trecho, falar, mas será que o Abel não enxerga ele como 10? Será que o Abel tem uma deficiência de entender qual que é a possibilidade e a versatilidade do jogador? Não sei, aí acho que é uma pergunta que tem que ser feita ao Abel. Eu vou jogar pro PVC, porque eu quero jogar o PVC na fogueira, para saber, será que o Abel utiliza um jogador tão talentoso, tão promissor como o Estevão da melhor maneira? E mais do que isso, PVC, essa explicação te convence? O Chelsea, de fato, é o melhor caminho, é o melhor destino para o Estevão? O Chelsea pode ser o melhor destino no ano que vem, até esse ano não é. Nas últimas 3 temporadas não foi. O Chelsea agora está em 4º lugar, 2 pontos na frente do Newcastle. 1 ponto na frente do Manchester City. Se ele
bobear, ele fica fora da Champions pela 3ª temporada seguida. Ele está na Champions hoje porque a Inglaterra vai ter 5 representantes diretos na Champions. Mas o Newcastle está 2 pontos atrás em 6º lugar. Quando o David Washington foi para lá, eu perguntei para o empresário que fazia o negócio se, cara, mas o Chelsea vai ser o lugar? Não, ano que vem vai ser melhor. E o Chelsea foi 11º, depois 6º e agora está em 4º lugar. O Chelsea não está disputando o título inglês. Desde 2017, o Chelsea não disputa o título inglês. O Chelsea disputa posições do 2º ao 8º lugar, ao 11º lugar. Então, eu, no lugar do Estevão, quando se fechou o negócio, eu não iria. O Estevão pode mudar o patamar do Chelsea? Pode. Sobre a posição do Estevão, você vai dizer 10. O Messi é 10, mas o Messi jogou grande parte da carreira, 60% da carreira, como camisa 10 do lado direito, na posição que está jogando o Estevão. E veja que o Estevão não joga todo o jogo. Como o Neymar jogou muito tempo na ponta esquerda também. Sim. E foi se aproximando do meio ali ao longo da carreira, no decorrer da carreira. E veja que o Estevão não joga todo o jogo pela direita. Se você pegar o segundo tempo do jogo, onde é que o Estevão perdeu a bola na jogada do gol do Corinthians domingo? Por dentro. Por quê? Porque não é verdade que ele joga o tempo inteiro de ponta, de extremo. Ele joga de extremo dependendo da situação, porque tem um momento no jogo contra o Corinthians, por exemplo, em que o Emi Martínez vem fazer a saída de 3 e o Mike dá largura para o campo pela direita e com isso o Estevão vem para a meia direita. Que é um pouco do que o Guardiola faz, que é uma história fabulosa, que está contada no primeiro livro dele, de quando o Guardiola decidiu que ia puxar o Messi para centroavante falso. Que era um jogo do Real Madrid, antes do jogo do Real Madrid 6-2 em 2009, que o Guardiola conta o livro, que ele estava no quarto, olhando o tape do jogo e falou, cara, tem um espaço aqui atrás dos volantes. E ligou pro Messi, no quarto do Messi, e disse, vem aqui. E aí mostrou pro Messi, olha isso aqui, ó, tá vendo? É aqui que eu quero que você jogue, por dentro, como falso centroavante. E aí ele fala, no jogo contra o Real Madrid, eu vou te fazer um sinal, para você e pro Eto'o. Quando eu fizer o sinal, vocês invertem. O Eto'o vai para a ponta e você vem para dentro. E ele fez o sinal, o Messi veio para dentro e foi 6-2 para o Barcelona, contra o Real Madrid. Isso é a astúcia do técnico. Mas não é que o Abel não tenha. O Abel mudou o posicionamento do Estevão no jogo contra o Corinthians, durante o jogo. Quem não está tendo astúcia é quem está achando que ele está jogando o tempo inteiro aberto na direita. Que não é o que está acontecendo todos os momentos de todos os jogos. É um jogador com tanto repertório, tanta habilidade, que ele entrega justamente essa versatilidade, né? De poder te entregar várias funções ali no campo. Ele tem uma jogada que ele gosta muito, que ele surge pela direita, mas ele joga pra dentro, né? E ele vai pelo meio ali, é uma jogada que ele faz bastante. E aí, meus amigos, Abel Ferreira deveria dar mais chances para Estevão atuar como um camisa 10 no Verdão? E o futuro de Rafael Veiga? O camisa 23 deve mesmo deixar o Palmeiras após o Super Mundial? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!